Nós temos um tempo para perguntas e respostas ainda, tá bom? Como nós nos encontramos em família, somos todos primos aqui. E como está sendo feita a gravação também, eu gostaria que a pessoa que fizesse a pergunta, que ela desse o seu nome, como que ela se encontra aqui, e a sua pergunta, por favor. Meu nome é Francisco e sou esposo de uma paciente. E a pergunta é a seguinte, doutor. Os casos de ela, existe assim um comprometimento de todos que a diagnosticam de informar isso para um órgão específico, que ele descobriu mais um caso de ela? Porque é o seguinte, eu explico. Eu trabalho com táxi, né? E sempre a gente acaba conversando com os passageiros, né? E vários dos que a gente conversa, né? Quando sai o assunto da doença, às vezes não sabe o nome da doença. Mas aí ele lembra, a doença daquele bicho e tal, né? E aí acaba pensando, vários deles falam, o primo da minha empregada teve isso, o empregado do fulano, a minha irmã, o fulano de tal. Então, assim, a gente escuta, muita gente relata conhecimento do caso, de pessoas que estão com a doença, estiveram com a doença, né? Então, por isso que eu fiquei cismado quando eu vi assim, que é tão raro. E no meu pequeno mundinho ali dentro do táxi, eu encontro tanta gente que tem um caso conhecido, né? Um parente de um parente, um amigo. Né? Então, eu fiquei assim, né, sem saber se todos os médicos que descobrem um caso, que diagnosticam um caso, eles realmente informam esse caso. Porque no meu pensamento, se isso não acontece, deve ter muito caso que não está relatado, ou que não se conhece, né? Para uma pesquisa, para uma estatística. Né? É uma doença que não tem notificação compulsória. As doenças, notificação compulsória, são aquelas doenças que o Estado tem que intervir, de uma forma aguda. Meningite, dengue, poliomielite, paralisia flácida. A esclerose atramiotrófica, não. Ela não é. E olha só que interessante. As pessoas morrem. Aí faço o atestado de óbito. A história toda da doença foi esclerose lateral amiotrófica. Durante a vida toda. E ao morrer, o atestado de óbito do animal médico. Parada cardíaca. Nem na morte é registrada. Não se registra em vida, não se registra em morte. E na nossa estatística, para cada paciente diagnosticado, nós imaginamos que existem 4 não diagnosticados. E daí a necessidade, no Instituto Paulo Gontijo, de estimular aquela presença que houve do nosso artista aqui, presente aqui, na Globo, artista global da Globo, falando de esclerose atramiotrófica. Então nós temos que falar. É jornal, é revista, é televisão, é no dia a dia. E nós, profissionais da área da saúde, não é só médico, não. É fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, dentista, ortopedista. Nós temos que pensar. Por quê? Demora-se 1 ano para fazer o diagnóstico. 1 ano para proteger. 1 ano para neuroproteger. E tem mais um outro detalhe ainda. A pessoa tem esclerose atramiotrófica. Você vai no SUS. Leva a carta do médico para o médico do SUS. O médico do SUS tem 2 braços, tem 2 pernas. Não vou dar aposentadoria, não. Aí o paciente volta para mim. Eu falo, eu vou sugerir para o senhor uma coisa para o senhor aposentar-se. O que, doutor, que eu faço? Tira o 5º dedo, bebe pinga e fala rouco. Aposenta na hora. E bem. Doutora Cari, boa tarde a todos. Meu nome é Miguel. É a 2ª vez que eu venho aqui. Vou pegar um gancho aí, já foi abordado alguma coisa. 6.2 há 9 meses, eu nunca tinha ouvido falar de ela. Aliás, Jornal Nacional, né? Meu amigo me ligou, você está assistindo e tal? Eu falei, tô, papo, o cara já sabia o que eu tinha. Então vamos lá. Aprendi muito aqui. Gostaria de agradecer. Eu estou até tremendo porque isso aqui não está pegando. Aprendi muito. Muitas coisas que eu ia perguntar, eu já tirei as dúvidas lá fora. Faço fisioterapia, passo por uma psicóloga que gostaria de estar aqui comigo. Se eu tivesse falado com ela um pouquinho antes, ela estaria aqui para conhecer.
E aprendi muito lá fora já, né? Então, vou pular essa parte, mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, aos profissionais que aqui passaram, que falaram, e tem muito mais gente que quando eu vim aqui em abril, né? E como o taxista falou, realmente tem muita gente que não sabe o que é isso, não é verdade? E eu estou há 9 meses com esse diagnóstico, o senhor falou aí, né? É difícil diagnosticar, então 1 ano se passou eu me desequilibrando e ninguém diagnosticando, até que a eletromiografia do Dr. Broto, na Faria Lima, deu toque final, né? Só que as expectativas de vida não foram tão, não foi me passada assim de uma maneira, assim, isso não tem solução e assim por diante, né? Então o senhor é muito positivo nas suas expectativas de passar uma esperança que eu estou buscando ainda. Eu ainda estou na psicóloga aí. Eu estou querendo esquecer um pouco do problema, né? Hoje eu aprendi a refeição 6 vezes ao dia. Eu não faço isso. Eu não faço fisioterapia do braço, porque a fisioterapeuta, ela não falou nada até agora. Ela não conversa com o meu neuro, então eu fico assim, quem tem que saber isso? Eu vou ter que buscar, então eu tenho que me informar, mas eu estou vendido, na verdade. Então, muito do que foi falado aqui, olha, foi muito bom, não sei se para todos, mas para mim, não quero deixar de ser convidado para as próximas oportunidades, doutora Cari. Muito obrigado por todos aqui e a oportunidade que eu tenho. Eu vou ter que sair porque minha enteada vai fazer inglês, a gente vai ter que voltar para Osasco, tá certo? Obrigado por todos aí, tá ok? Nós aqui agradecemos ao senhor. Então, pode ir lá para Osasco lá com bastante gosto. E antes que o senhor saia, só um detalhe bastante importante. Dona Natalina, ela está sentada ali atrás. Dona Natalina, ela apareceu na primeira reunião da Abrela, em 99. E desde então, eu achava que era uma reunião que ela tinha perdido. E hoje ela me contou que ela perdeu 2 reuniões. Uma, porque a carta não chegou de convite, e a outra porque ela foi ao dentista. Ela preferiu o dentista nosso, aquele dia. Né, Dona Natalina? Dona Natalina, ela está desde a primeira reunião, presente. Com essa história de prognóstico, não tem o que fazer, que não sei o que mais. O Stephen Hawking, aquele físico que fez a abertura agora da Paralimpíada, que o Brasil ganhou já 2 medalhas de ouro, já mais medalhas quase que na outra Olimpíada que nós fomos. O Stephen Hawking, ele abriu a Paralimpíada. E o Stephen Hawking abriu-a, sendo que em 1964, ele tiveram um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. E na época disseram-lhe doença evolutiva, irreversível, incurável e fatal. E o senhor vai morrer daqui 3 anos e meio, se tanto. Não perca tempo na vida, disseram-lhe. Aproveite essa coisa de livrinho aí, vai ficar escrevendo essa porcaria. Está noivo, aproveita as mulheres. Desculpe. Né? Que aparece. O que acontece? Hoje, ninguém quer ser médico dele. Dá azar. Eles morrem. É verdade. Está aí. E ele escreve livro e continua vendendo. E ajudou a filha a vender livro. E ajudou a filha a fazer um livro muito interessante. Ensinar esse mundo, esse universo todo maluco que nós temos, sob uma forma que uma criança possa entender. Sob uma forma de desenhos infantis. Então, olha só a contribuição que esse indivíduo tem feito. Nossa, e nós vamos perder essa chance? Não podemos. O mundo é lindo. Doutor Acaria, só aproveitando aí que o senhor falou, e para agregar valor, a minha mãe, ela começou a ter os primeiros sintomas de esclerose lateral amiotrófica em 1993. A minha mãe está com 84 anos, é uma pessoa lúcida, faz o trabalho de casa, cuida do meu pai que tem mielodisplasia, briga com os filhos e é muito feliz. Então, realmente, não acredite em Dr. Google, que fala que é de 2 a 5 anos que a gente vive, né? Esquece isso, risca isso do mapa. Tá certo. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor e o doutor Marcos Chieia provavelmente tomaram conhecimento daquela matéria que saiu no Globo dia 30, certo? Da doutora Maiana. Eu não quero falar sobre a pesquisa da doutora Maiana, eu fiquei curioso em saber o que vem mais embaixo.
Foi dito que há um mês atrás, os japoneses fizeram um trabalho pré-clínico, um estudo pré-clínico com uma droga em camundongos, recuperando a função neuronal desses camundongos. Meu Deus do céu, que droga é essa? Eu estou assim, doido para saber, já mandei e-mail, um Twitter para a doutora Maiana, ela já me julgou lá para o pessoal do Paulo Contígio, ninguém me respondeu. O senhor sabe que droga é essa? O doutor Marcos sabe que droga é essa? É uma droga que atua na proteína chamada ubiquilina. Então, ela inibe a ubiquilina. Ela inibe não, ela ativa a função da ubiquilina. O que é a ubiquilina? Quem tem fábrica de roupa sabe disso. Aí sai a roupa, tem que ter etiqueta nela. Você tem que etiquetar. Agora, tem camisas que saem com defeito. Aquelas que saem com defeito, você tem que verificar rápido e tirá-la de lá. Só que você não vai perder aquele dinheiro. Você repõe aquilo lá que você tirou para refazer a camisa de novo. Quem faz essa avaliação é a ubiquilina. Ela torna-se muito importante para isto. Para verificar que sai com defeito. Para novamente fazer mais outra. Senão o lucro cai. De novo, outra. E se essa proteína não estiver trabalhando direito, funcionário público, o que acontece? Vai acumular. Acumula, de repente, vai ter só saldão. Prejuízo. O que eles estão fazendo é fazer exatamente a função da ubiquilina. E assim aquele agregado proteico, ele é dissolvido. E recupera o neurônio. Exato, é final. Porque são várias causas. Mas o término de tudo é o fluxo da substância pelo axônio. Se você ativar aquele fluxo, não importa a causa que tenha, se você ativar, você recupera a função neuronal. E essa é a teoria sendo colocada agora. Tem nomes, ainda é W, N, K, tá? Aqueles negócios todos, Até que alguém chegue e vai dar um nome para ela. O nome é muito interessante. Ubiquilina, isso aí. Os nomes são muito interessantes. Então, por exemplo, quem é do Paraná aqui? O Muarama. Por exemplo. Por quê? Curitiba. O que é Curitiba? Sim, mas por que o nome Curitiba? Curi. Curi, o que é Curi? Pinheiro. Tiba, muitos pinheiros. Que aparece indígena. Então as pessoas iam descobrindo, aí telefonavam para o centro linguístico, de uma certa região que era aqui em São Paulo, na USP, naquele centro linguístico, e falaram, olha, aqui tem muito pinheiro. Que nome que eu dou para essa região? Aí centro linguístico, pega as palavras indígenas, Curitiba. Entendeu? Esse é o nome. Em relação a essa substância, provavelmente alguém vai dar um nome tal específico para venda também que aparece. Inicialmente do sal e depois do remedinho que se tem. Eu não tenho ainda, é KN alguma coisa que aparece. Só que experimentalmente foi fantástica essa condição. Tá bom? É isso que você está falando. Não é... A ubiquilina, sim. Agora, a droga que ativa, nós não tínhamos ainda. Nós sabíamos dela, da proteína, mas nós não sabíamos alguma coisa ativando-a. Ou seja, ajudar é um outro funcionário público, né? Um outro lá. Então é essa a condição. Posso? De novo, como eu falei, como nós estamos registrando, a pessoa, por gentileza, tem microfone lá atrás? Um pouquinho só. Ladies first. Meu nome é Ana Araci, sou esposa do Tony, recentemente diagnosticado como portador de ELA. E nós queremos aprender, nós queremos ajudar, estamos ansiosos por tudo. Gratos pelo dia de hoje, que estamos aprendendo e convivendo com pessoas maravilhosas, assim como o senhor. O senhor colocou na exposição os perigos do uso do medicamento, que não seria ao contrário, espelhado da fórmula química. Só que o senhor não colocou nada a respeito da célula-tronco, do tratamento. Eu tenho grande curiosidade, tenho uma sede de saber, porque eu já ouvi pessoas, como eu disse, eu sou nova no assunto, que disseram que mesmo aqui no estado de São Paulo existem hospitais que já estão fazendo tratamentos com a célula-tronco e que existe uma recuperação bárbara. Deram o nome de uma cidade do interior, que eu não vou dizer aqui,
e que médicos já estão fazendo. Eu gostaria de saber a opinião médica do senhor, tão avalizada a respeito, para que ninguém entre em furada, para que ninguém cometa erros e piore ainda mais a situação. Quando se falar a respeito de tratamento com célula-tronco, vejam se o Michael J. Fox recuperou do Parkinson. Vejam se o Cassius Clay recuperou do Parkinson. Se a Barbara Bush recuperou do Alzheimer. Se o Stephen Hawking recuperou-se da esclerose lateral amiotrófica. Porque se aparecer alguma coisa, eles serão os primeiros. Já começa por aí, porque eles serão carros-chefe. Esse é o momento. Então, muito interessante. Entretanto, as pesquisas não param. Elas continuam de uma forma intensa. E as pesquisas são mundiais. Inclusive no Brasil. Tem serviço sério que faz pesquisa. Ribeirão Preto, lá no Rio de Janeiro, aqui o Cruz, aqui em São Paulo, na USP, aqui na Escola Paulista de Medicina. São locais sérios. Mas todos esses locais sérios não tem tratamento com célula-tronco. Tem pesquisa com célula-tronco. Entretanto, existem as pessoas que falam, eu tenho tratamento com célula-tronco. Quando era Ucrânia, em Kiev, quando era em Beijing, na China, aí eu falava com tranquilidade, não vá. Mas ele começou a aparecer na Espanha, começou a aparecer na Alemanha, Colônia, Düsseldorf. Puxa vida, tem uma coisa estranha que aparece aí. Aí o que era? São clínicas privadas. E tem legislação local que permite, porque a responsabilidade é do indivíduo, dele se achar que se ele foi penalizado ou não. Então ele aciona aquela região. Na China, vai acionar quem na China? A pessoa que vai para lá fica confinada quase o mês inteiro, não sai do local. Na Alemanha, a responsabilidade ela era individual. As 2 clínicas foram fechadas, quando uma criança de 3 anos ela morreu, logo após o tratamento. Mas já muitas pessoas haviam sido submetidas ao tratamento. Um dos pacientes que foram para lá, paciente com esclerose lateral amiotrófica, que frequenta as nossas reuniões, ele foi para lá e ele comenta um detalhe muito interessante. Doutor, eu não sei nada de alemão. Nem aquele bom dia que eles falavam, mas nada. Mas o meu nome eu sei, em português. E não importa se é alemão ou português, meu nome é igualzinho. E veio um tal de um remédio para eu colocar na minha veia lá, tal. Eu olhei assim, não tinha nada a ver com o meu nome, era de outro paciente. Do que aparece, era de outro paciente. Muito cuidado, e é caro. Cobra-se bastante. Tem centros, eu estava comentando com o Antônio Jorge, eu acabei de vir de quarta-feira, foi uma tese de doutorado, lá em Porto Alegre, uma tese maravilhosa. Célula-tronco em modelo animal. O mesmo camundongo, que foi o dexpramipexol. E aumenta 1/3 de vida. Uma aplicação no rabinho do camundongo. É verdade. E ela demonstra isto que aparece. E é uma pesquisa seríssima, feita num instituto recentemente feito, num instituto que vai dar muito o que falar para o mundo todo, porque é de primeiro mundo. Onde tem ciclômetro, vai desenvolver substâncias que serão acopladas a outras proteínas, que ajudarão a marcar para diagnóstico e tratar doenças degenerativas, como Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, Corea de Huntington e outras também. Pesquisa séria. Só que nós vamos aprendendo. E quando se fala em célula-tronco, é igualzinho que eu falei com dexpramipexol. Fase de segurança. Igualzinho. É do mesmo jeito. Agora, como fazer duplo cego randomizado com célula-tronco? Imitar. Eu jogo célula-tronco, eu jogo tronco de célula. É difícil fazer. Então vai ser mais complicado. Entretanto, eu tenho a expectativa boa com célula-tronco. Mas não dessa forma como que as pessoas falam. Vai lá fora e faz. Não. E os pacientes perguntam para mim, eu quero uma carta para ir para tal lugar. Não dou. Não dou. Não, mas não dou. Pega outra pessoa, mas eu não dou. Eu gosto de você. Não dou, não. Agora, eu quero ir para Abadiânia. Dou. Lógico. Abadiânia, onde tem o João de Deus. Não tem problema. Dou. Vai. Eu quero ir para o show. Vai. Vamos juntos. Que aparece. Agora, desse jeito, que os caras roubarem as pessoas, pegarem dinheiro das pessoas,
que estão enfraquecidas, num momento especial da vida delas, que vai curtir a família, que vai fazer outras coisas, vai pescar, vai fazer outras coisas, mas não gastar dinheiro com vagabundo. Desculpem a expressão vagabundo. Desculpe-me. Meu nome é Roberto Salomão. Minha esposa foi diagnosticada com ela. E a gente tem feito várias pesquisas entre pessoas também portadoras da doença. E temos ouvido falar na associação de um medicamento chamado Ebix. Eu gostaria que o senhor me desse um pequeno esclarecimento. Tudo bem. Marcão, você quer comentar do Ebix? Marcão tem uma experiência enorme. Enorme que eu falo é literalmente enorme. Quem é? Roberto. Senhor Roberto, a memantina é uma medicação que ela foi testada em fase 2, foi testada em alguns estudos em fase 3. Oi, o senhor está me ouvindo? Agora está melhor. Ela foi testada em fase 2 e foi testada até em fase 3, aquela fase, foi um estudo multicêntrico, e nos maioria dos estudos em fase 3, os braços, não teve uma evolução satisfatória para o uso. Né? Ela se provou que não tem uma significância, não tem uma melhora significativa você usar o Ebix ou a memantina para esclerose lateral amiotrófica. Então, a gente começou a usar no ambulatório no ano de 2008, 2009, e quando a gente teve o resultado desse estudo, em 2010, metade de 2010, a gente até abandonou o uso da memantina. Só que no último congresso agora que a gente teve, ano passado, em 2011, o Chen, que é um chinês, ele mostrou um estudo muito interessante feito no Canadá. Esse estudo foi feito em 2 anos, utilizando a memantina na dose de 20 miligramas. Esse estudo, ele não é um estudo clínico, mas é um estudo utilizando eletroneuromiografia. Ele utilizava nos pacientes portadores de esclerose lateral amiotrófica e fazia um acompanhamento com eletroneuromiografia a cada 3 meses. E na eletroneuromiografia ele utilizava uma técnica chamada MUNI. É uma técnica que você consegue quantificar as unidades motoras do paciente. Se ele está perdendo unidade motora, se está mantendo estável. Que é o que a gente quantifica quando faz o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. A gente tem a primeira fase da eletromiografia que dá o choquinho e a segunda fase que coloca a agulhinha, para ver se está ganhando ou perdendo o neurônio motor. Então ele fez esse estudo, e o resultado desse estudo dele, que é um estudo preliminar em fase 2, até 100 pacientes, mostrou uma redução da perda das unidades motoras com o uso da memantina. Então, a memantina é uma medicação que já existe no mercado há algum tempo, e a gente utiliza para tratar a doença de Alzheimer. Né? E ela tem os seus efeitos colaterais, um pouco de sonolência, um pouco de hipotensão, um pouco de vertigem. Mas a gente, depois desse resultado no congresso, eu tenho tentado utilizar um pouco assim, a memantina. E não são todos os casos, mas algumas pessoas que conseguem suportar os efeitos colaterais e numa dose gradativa e evolutiva, a gente tem conseguido alguns resultados favoráveis com o uso da memantina. Mas talvez dentro do pouco arsenal terapêutico que a gente tem, é um resultado positivo. Né? Então é uma medicação que a gente tem usado. Então, da evolução, é um neuroprotetor, como é o riluzol, né? Na evolução diminui a velocidade de progressão da doença. A memantina diminui a velocidade de progressão da doença. O riluzol não tem uma efetividade tão grande para diminuir a velocidade de progressão. E se você tem uma droga que diminui a perda evolutiva da doença, então é uma arma que a gente tem na mão.
Não, mas a gente tem observado também. A gente tem observado assim, no dia a dia, é lógico que a gente não consegue observar tão bem, porque os pacientes têm efeitos colaterais, mas a gente consegue observar que alguns pacientes não toleram bem a medicação e alguns pacientes têm evoluído melhor com o uso da memantina. Tem evoluído melhor. Além do resultado comprovado em um trabalho bem feito, que foi esse trabalho canadense, eu observo no dia a dia uma melhora em alguns pacientes. Acabam evoluindo melhor. Tá? Mais alguém? Doutor Marcos, eu só quero registrar aqui, meu nome é Leomar, eu faço parte do Movela, que todos conhecem através do Antônio Jorge, e eu sou diretor jurídico da Movela, e quero só registrar o agradecimento ao convite feito pela presidente da Abrela, a Tatiana, e parabenizar o doutor Acari, o doutor Marcos, a doutora, pelo belo trabalho que vem sendo feito. E é através disso que vai levar esclarecimento dessa doença que atinge, entre aspas, poucos, entre milhares, entre centenas, mas que sofrem junto, tanto eles quanto a família. Então, realmente é isso mesmo, tem que estar demonstrando, tem que estar levando conhecimento a essas pessoas e façam o que o doutor Acari sugeriu. Não vai nessa de internet, de comprar remédio fora, porque a saúde de vocês não é brinquedo, vocês têm que preservá-las como a gente tenta ajudar de uma forma ou outra. Tá? Parabéns pelo evento e muito obrigado pela oportunidade. Mais alguém? Então, antes, não sei se a Tatiana vem fazer o encerramento, eu só queria frisar, quem estiver de carro e for passar próximo de algum metrô, que lá fora vocês pudessem se conversar, que essa vez nós não sei o que houve com o ônibus. Eles confirmaram que mandariam aquele ônibus que sai da Vila Mariana. Resposta ainda, tá bom? Como está sendo feita a gravação também, eu gostaria que a pessoa que fizesse a pergunta, que ela desse o seu nome. Sou esposo de uma paciente. E comprometimento de todos que a diagnosticam, de informar isso. Porque é o seguinte, eu explico. Eu trabalho com táxi. Né? E sempre, né, quando sai o assunto da doença, às vezes não sabe o nome da doença. Mas aí ele lembra, vários deles falam, o primo da minha empregada teve isso,